Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre tênis, vamos falar sobre o terceiro dia do ATP 500 de Washington, talvez o último resumo do dia do torneio, né? Porque agora já são as oitavas de final, né? Todas já estão agendadas para hoje, né? Tem muitos jogos bacanas que vão acontecer hoje, mas de qualquer maneira a gente teve ontem muitos jogos também interessantes, alguns nomes assim que são fortes que já caíram. Alguns nomes que a gente também espera mais força nessa gira de quadradura, tentando consolidar um bom momento. Então vamos comentar sobre esses resultados, pedindo, é claro, que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e vamos para os resultados, né? O primeiro foi o Lee Woo vencendo o Alexei Popyrin por 2-1, né? É uma vitória que não me surpreendeu, mas me impressiona muito a ineficácia que o Popyrin teve no segundo saque do Wu, né? Porque assim, Popyrin 71% dos pontos com o primeiro saque, ok, 67% para o Wu, então ele teve mais pontos de primeiro saque, o que é esperado até pelo saque que ele tem, né? Mas só 62% com o segundo saque. E eu quero chamar a atenção, 67% dos pontos no primeiro saque não é uma porcentagem alta, mas 62% com o segundo é extraordinária, né? E a minha pergunta, se o cara tá conseguindo devolver bem no primeiro saque, por que ele não consegue no segundo? É um desafio que eu tento entender, né? E o pior, assim, é que essa porcentagem, né, ela tava em 71% no primeiro set, no segundo set foi apenas de 39% de pontos. Mas no terceiro, 77% com um detalhe, mais alta que a do primeiro saque. Foi 12 de 18 pontos, 67% no primeiro, 10 de 13 no segundo. Aí fica difícil, né? Perdeu 5 breakpoints no set, aí para ser quebrado e obviamente aí perdeu o jogo e aquele negócio, é o último torneio que ele tinha antes de ir para o torneio de Toronto, que defende os pontos que conquistou ano passado, né, o Masters 1000 do Canadá. Então, assim, deve ter uma queda aí de pelo menos 30 posições no ranking, isso se não alcançar pelo menos ali quartas de final, semifinal, que convenhamos, já seria uma super campanha, já seria um lucro para ele. Do jeito que ele vem jogando, cair logo na segunda rodada não é surpresa, até porque ele está enfrentando um tenista que facilmente pode ser o oponente dele em uma segunda rodada. Sabe quem pode ser o oponente de segunda rodada do Popyrin? O João Fonseca, porque é aquele negócio, ele vai enfrentar alguém não cabeça de chave na segunda rodada, mas a verdade é que esse nível de tênis não convence ninguém. Então, 7-5, 5-7, 6-3 para o Lee Woo. O Lehetka venceu o Svajda por 2-1, um jogo duro para o tenista tcheco, 6-4, 6-7, 6-3. Tem altos e baixos nessa temporada, algumas horas joga um tênis legal, outras nem tanto. O Lehetka tá bem imprevisível, né? Mas esse jogo aqui, a gente viu um Lehetka que deu uma oscilada no segundo set, mas chegou a estar quebra atrás no terceiro, mas em um certo momento ganhou 4 games seguidos e tomou o controle da parcial para ele e conseguiu essa bela vitória. Daniil Medvedev venceu o Riley Opelka por 2-1, 3-6, 7-5, 6-1, né? Foi melhorando com o passar do jogo o Medvedev e o terceiro set, sem dúvida, o melhor, devolvendo, distribuindo o jogo no fundo de quadra. Óbvio que ainda há os problemas, foram 6 duplas faltas para o Medvedev, esse tipo de número não pode acontecer, mas é também muito fruto do insegurança das devoluções rápidas e agressivas que o Opelka tem, mas de qualquer maneira, né, teve próximo da derrota em certo ponto do jogo, conseguiu virar, mas assim, eu espero que o Medvedev faça um torneio melhor, né, porque quadradura, teoricamente, é onde ele tem que estar mais forte, a superfície que ele se sente mais confortável e melhor jogar tênis, né, pelo menos é para ser desse jeito, né. Matteo Arnaldi venceu o Lorenzo Sonego por 2-0, duplo 7-5, né, só para lembrar, o placar do Medvedev foi 3-5, 7-5, 6-1, 3-6, quer dizer, no primeiro 3-6, 7-5, 6-1. O Matteo Arnaldi duplo 7-5 no Sonego. Boa vitória. Eu acho que o Sonego ele acabou não conseguindo suportar o enorme volume de jogo que o Arnaldi conseguia produzir. E é aquele negócio, né? O saque do Sonego machucou bem menos do que o do Arnaldi. E é um jogo assim que foi muito no fundo de quadra e aí levou a melhor o Matteo Arnaldi. E eu acho que o Sonego deveria ter variado mais, né? Porque para mim o grande problema do Arnaldi é a falta de plano B no jogo dele, né? Ele tem uma tática, ele se compromete com ela até o final e assim, é agressividade, é volume de jogo, né? Não foge muito disso, né? E você tem que tirar ritmo, você tem que variar, mudar o tempo de bola, porque senão o cara vai dar conta, né? Ele é bom, o Arnaldo jogando de um jeito confortável, ele é perigosíssimo, né? O Alex de Minaur venceu o Ion Catchebol por 2-0, 7-5, 6-2. Primeiro set nada demais pro de Minaur, mas ele foi lá e conseguiu vencer. No segundo set aí sim parecendo mais o Demo, que a gente sabe que é perigosíssimo em quadradura, né? Distribuindo o jogo, se defendendo super bem, mandando o bowl de um lado pro outro da quadra.
Vamos ver até onde o de Minaur chega, porque eu gostei da participação dele em Wimbledon, a partida que ele fez contra o Djokovic foi muito boa, melhor jogo dele bastante tempo, e eu tô curioso aí porque é um torneio aberto, a próxima torneio também lá no Canadá também é aberto. Se o de Minaur jogar um alto nível de tênis, ele pode se dar uma chance nos torneios, então a ver o que acontece. O Taylor Fritz, que teve possivelmente a melhor atuação dessa semana, né? 6-3, 6-2, assim, passou por cima do Alexander Vukic, 11 aces no jogo, isso num 6-3, 6-2 impressiona. Ele foi muito prolífico também, em 4 breakpoints aproveitou 3, ele devolveu muito bem, bateu bem forte, não teve muita coisa que o Fritz fez mal. O Vukic não conseguiu trazer o Fritz para a rede, onde ele tem mais dificuldade, porque no fundo de quadro estava apanhando o tempo todo, né? Era de backhand, era de forehand. Foi um atropelo por parte do Fritz, não precisou nem de uma hora em quadra, 59 minutos para vencer o australiano. Para mim, a decepção da rodada, Andrei Rublev perdeu para o Leonard Thiem por 2-0, 7-5, 6-2. Rublev muito mal em aproveitar as chances de quebra, teve 8 e só aproveitou uma. Do outro lado, o Thiem teve 6 e aproveitou 4, né? E assim, o Leonard Thiem, ele é um tenista que tem muita qualidade, né, assim, na questão de jogar bem no fundo de quadro, distribuir o jogo, e esse é mais um daqueles jogos, né, ele não é um grande sacador, mas no fundo de quadro ele sustentou bem. Por exemplo, ele teve 64% dos pontos com o primeiro saque, é uma porcentagem baixa, mas sabe quanto cai pro segundo? 61%, porque não é um jogo baseado no saque, né? Mas o Rublev, 79% dos pontos com o primeiro saque, é uma porcentagem bem alta, 31 com o segundo, 9 de 29, então toda vez que ia pro segundo saque, olha, foi apenas 53% de primeiro saque em quadra, aí o negócio ia embora, né? Tipo, o Rublev muito mal no jogo com o segundo saque, dominado no fundo de quadra, uma partida que me decepcionou, sinceramente, né? Flávio Cobolli, esse está em alta, né? Venceu Yoshihito Nishioka por 2-0, 6-2, 7-6. Olha, até que o Nishioka jogou bem no segundo set, mas é um Cobolli que, para mim, o talento natural desse moleque é realmente impressionante, né? Distribuindo pancada no fundo de quadra, ele é um cara que tem muito talento, se movimenta super bem, bate bem em movimento. Flávio Cobolli é um nome para ficar de olho nessa gira de quadradura, me parece que ele conseguiu ganhar a confiança necessária vindo do Saibro, né? Tipo, começou o ano muito mal, mas do Saibro ali, principalmente do torneio que ele ganhou lá antes de... Acho que foi Munique, né? Antes de começar Roland Garros, foi realmente fantástico o quanto que ele ganhou de confiança e o quanto que ele tá jogando um nível alto de tênis. O Alejandro Davidovich Fokina venceu o Jaime Munar por 2-0, 6-4, 6-2, um resultado assim que me impressionou pelo quão fácil foi. Mas assim, o Fokina é um tenista que quando tá jogando bem também é perigosíssimo, né? Ele conseguiu levar em consideração também o saque do Munar, que não é o mais efetivo, né? O Fokina gerenciou isso muito bem, distribuiu bem no jogo de fundo de quadra, acho que assim, era até parecido, mas o saque foi o que fez mais diferença. O Fokina, a meu ver, é melhor sacando do que o Munar, e o Munar estava muito vulnerável, porque não é um saque que gera muita potência, um kick muito alto, ou seja, não incomoda tanto o Alejandro Davidovich Fokina. E o Francis Tiafoe sofreu, mas venceu o Alexander Kovacevic por 2-1, 7-5, 3-6, 6-3. Jogo duro, a instabilidade do Tiafoe acaba complicando demais algumas partidas, mas há de se dizer, saca muito bem, e esse é o momento da temporada que ele mais gosta, né? Uma quadradura, rápida. Essa é o momento que o Tiafoe tanto sonha na temporada, e vamos lembrar, defende final em Cincinnati, defende semifinal em US Open, então tá defendendo pontos pra caramba, precisa e muito, né, jogar um alto nível de tênis agora, senão ele tem um tombaço no ranking, né? A gente tem hoje, né, no torneio de Washington, Brandon Nakashima e Cameron Norrie, Daniil Medvedev contra o Ibin Wu, Daniel Evans contra o Kuleratan Mute, Alex de Minaur contra o Jirel Lehetka, o Alejandro Davidovich Fokina enfrenta o Leonard Thiem. Olha esse jogo, Ben Shelton e o Gabriel Diallo, esse jogo é maravilhoso também. Olha, Flávio Cobolli e Francis Tiafoe, e Taylor Fritz enfrenta Matteo Arnaldi. Esse é o jogo que encerra, inclusive, o dia. Inclusive, Cobolli, Tiafoe, Fritz, Arnaldi são os jogos que acontecem, obviamente, ali para encerrar o dia, cada um em uma quadra. E eu não sei por que o Fritz e Arnaldi não está na quadra central, até porque, assim, o melhor tenista americano da atualidade, né? Ele é melhor que o Tiafoe, eu não acho que deveria haver debate sobre isso. Inclusive, o confronto direto é um massacre a favor do Fritz. Mas no final é o Tiafoe que acaba recebendo a prioridade, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.